Para quem não me conhece, eu sou o Dino Schwingel, CEO da iTrust, atuo aí há mais de 20 anos em segurança da informação, tenho meu contato aqui no LinkedIn, para quem gostaria de fazer o contato, e também sou membro do ISACA. E quero trazer para vocês, então, só uma visão geral da iTrust, antes da gente entrar no assunto específico do nosso webinar. A iTrust possui soluções de gestão de identidades, Cloud Single Sign-On, e a nossa solução que elimina senhas, que hoje está se referindo como passwordless, que é o mata-senha. Na gestão de identidades e acessos, você pode organizar e automatizar os fluxos de concessão, solicitação, revogação, desde que uma pessoa se relaciona com a sua empresa, seja um colaborador, seja um terceiro, até o momento do encerramento de um contrato de trabalho. Então, você organiza toda a governança desses acessos, o provisionamento, a automação, através da nossa solução de gestão de identidades, o Horácios IAM. No Cloud Single Sign-On, nós oferecemos um login único e seguro para que você tenha os seus usuários com uma experiência muito melhorada e que apenas se identificando uma vez, eles ganham acesso a todos os sistemas. Você aumenta a produtividade e a agilidade dos colaboradores com a nossa solução de Cloud Single Sign-On. E por último, o mata-senha elimina o uso de senhas. Através de duas tecnologias de segurança, chaves criptográficas e biometria, a gente torna o acesso aos sistemas via Cloud Single Sign-On tão simples quanto o toque na tela do celular. Caso você tenha interesse, fale com o nosso pessoal, conheça as nossas soluções. E nós resolvemos, então, diversas dores, dores de atendimento a requisitos de conformidade, requisitos regulatórios. Nós reduzimos riscos trabalhistas através do controle que o IAM permite, por exemplo, bloqueando acessos durante férias, bloqueando acessos durante licenças, controlamos acessos de sistemas on-premise, sistemas em nuvem, tudo isso com as nossas soluções, trazendo mais agilidade, mais automação, mais conformidade, ao mesmo tempo que a gente reduz custo e reduz risco para a sua empresa. Temos o reconhecimento das principais empresas de avaliação de produtos internacionais, como Gartner, a ISG e o KuppingerCole, muitos deles nos colocando com destaque nas suas avaliações, com liderança tecnológica, liderança de produto, e temos uma base instalada no Brasil bastante grande, uma das maiores, se não a maior base instalada de gestão de identidade no Brasil. E vamos então para o nosso assunto agora, de como aplicar a Identity Intelligence na sua empresa. Nós temos grandes desafios na área de gestão de acessos e o que eu quero trazer aqui hoje para vocês é um que ganhou muito destaque este ano, principalmente. Trago aqui dois artigos de duas revistas de negócios falando da dificuldade de comunicação das equipes de segurança, dos executivos de segurança, inclusive na relação com os conselhos de administração. Então, são dois artigos muito interessantes que falam sobre isso, e o destaque que eu trago aqui para vocês é a afirmação de que as empresas estariam bem melhor atendidas se os profissionais de segurança, os CISOs, Security Officers, ganhassem experiência na comunicação de riscos de negócio. Então, a gente vê essa dificuldade há muitos anos que a gente está no mercado, e existem algumas formas de resolver essa dificuldade. A Identity Intelligence é uma delas. E eu quero, então, explorar esse desafio aqui com vocês e a gente, ao final desse nosso webinar, entender como a gente pode melhorar essa comunicação entre os executivos e profissionais, gestores de segurança da informação e os demais executivos da organização e os membros do conselho de administração da empresa. Então, como a gente faz para identificar, avaliar e comunicar os riscos de acessos? Bom, na nossa proposta aqui, usando a Identity Intelligence. E o que é a Identity Intelligence? A Identity Intelligence nada mais é do que empregar aquelas mesmas técnicas analíticas que são usadas em Business Intelligence ou BI no campo de gestão de acessos e identidades, ou IAM. Mais detalhadamente, como está aqui no slide, é o processo de coletar os dados sobre as identidades e os acessos e converter esses dados em informação e conhecimento, de forma que ele suporte a execução de ações baseadas em dados e nos permita tomar decisões inteligentes. Então, genericamente colocado aqui, mais especificamente falando, ele nos permite saber quem tem acesso ao que dentro da organização, se esses acessos estão adequados aos cargos das pessoas, se estão adequados
o tipo de serviço que a pessoa está prestando, se está dentro do tempo de que aquela pessoa está alocada dentro de um projeto na organização. Então, muito mais, né, do que esses exemplos, claro, a gente vai ver mais adiante, mas ele nos dá as informações para que a gente saiba quem tem acesso ao que na organização e nos permita tomar as ações que vão garantir tanto a comunicação eficiente dos riscos, quanto a mitigação desses riscos na organização. Bom, e como a gente vai aplicar a Identity Intelligence no nosso dia a dia? Nesta apresentação aqui, eu separei 2 cenários, porque alguns de vocês têm sistemas de IAM e alguns de vocês trabalham numa organização que possivelmente não tem um sistema de IAM. E hoje a maioria, inclusive das empresas, ainda não tem um sistema de IAM. Então nós vamos começar falando sobre as empresas que não têm um sistema de IAM e como é que você pode implantar a Identity Intelligence sem ter um sistema de IAM. É um pouco mais difícil, mas é possível. Basicamente, você precisa utilizar um framework e precisa utilizar ferramentas. E eu sugiro aqui que você use as ferramentas que estão disponíveis na sua empresa. Quando a gente fala de framework, eu quero deixar 3 recomendações nesta tela. Nós temos o framework de risco do ISACA, que é o Risk IT Framework, este primeiro que está colocado aqui. Eu trago também um outro framework, mas é um framework de auditoria de IAM, também do ISACA. E o terceiro item são os frameworks da ISO, começando com a norma ISO 27001 e toda a série de documentos que fazem parte da série 27000, mais detalhadamente poderia ser a 27005, que fala especificamente sobre gestão de risco, e a ISO 24760, que tem também uma proposta de framework de IAM dentro do guarda-chuva da ISO. Esses frameworks estão acessíveis, disponíveis, todos eles são para compra, né? No site da ISACA, isaca.org, ou no site da ABNT, o abntcatálogo.com.br, e também no iso.org. O documento que não estiver disponível no ABNT Catálogo, você pode comprar no site da ISO. Então, se você não tem um sistema de IAM e deseja aplicar Identity Intelligence, recomendo que você comece com um framework. Estude os frameworks existentes. Talvez você goste de outros frameworks, talvez você goste de um framework do NIST dos Estados Unidos, ou eventualmente de uma outra organização. Estude esse framework e escolha o framework que você vai aplicar. A partir daí, você vai precisar do apoio de alguma ferramenta. Você pode ter um sistema de gestão de risco na sua empresa, e você pode ser um sistema genérico, não especificamente feito para TI, nem especificamente feito para gestão de identidades, mas você consegue utilizar um sistema de gestão de riscos para fazer a documentação dos riscos e a comunicação dos riscos dentro da sua organização. Se você não tem um sistema como esse, você pode utilizar um sistema de business intelligence, que possivelmente a sua organização tem. Muitas vezes está sendo usado pelo marketing, está sendo usado pela área de produto, mas eventualmente a área de segurança também consegue utilizar a mesma ferramenta e utilizar o Business Intelligence adaptado para comunicação de riscos de segurança da informação, mais especificamente riscos de acessos. E se nada disso estiver disponível, você pode usar as famosas planilhas, né? Então você monta uma estrutura, alguns daqueles frameworks que eu citei anteriormente já oferecem algumas ideias de como organizar isso em planilhas, então você pode utilizar pelo menos o recurso de planilhas para fazer a comunicação dos riscos. E eu deixo aqui nesse slide um link para o nosso blog. No site da iTrust você encontra um blog, e esse é um dos artigos que explica como criar então, um dashboard gerencial de riscos de gestão de identidades e acessos. Nesse artigo vai ter exemplos usando as ferramentas da iTrust, existem outros artigos que contemplam sistemas, por exemplo, tem um artigo sobre Power BI, como você usa um sistema de Business Intelligence como Power BI para construir dashboards de gestão de risco de acessos. Então, no nosso blog você encontra muitas informações, convido você a conhecer. Isso, então, é o que eu tenho para dizer se você não tem um sistema de IAM. Utilize um framework e escolha as ferramentas que você tem disponíveis na sua empresa.
Bom, você pode me perguntar, mas Gino, então, se eu não tenho sistema de IAM, eu termino a apresentação aqui. Bom, não é verdade. Nós vamos olhar agora o cenário de uma empresa que possui um sistema de IAM, vamos escolher indicadores, vamos definir painéis ou dashboards de risco. Tudo isso é útil quando você estiver aplicando o framework e utilizando essas ferramentas, mesmo que você não tenha um sistema como esse. Então, se você tem um sistema de IAM, fica tudo muito mais fácil. Os frameworks, eles normalmente já vêm embutidos dentro dos sistemas e o sistema já provê recursos para você criar os indicadores, criar os painéis e comunicar essas informações dentro da organização, podendo então fazer um acompanhamento de planos de ação e ações que você vai executar a partir das informações dos dashboards. Só um minuto. Preciso molhar a garganta. Quando você tem um sistema de IAM, e usando o sistema Horatius como exemplo, o sistema Horatius já faz uma consolidação dos dados das identidades e ele permite, com o sistema de IAM, que você tenha uma visão única de toda a estrutura de identidades, pessoas e acessos que essas pessoas têm nos sistemas. Um sistema de IAM como o Horatius, ele possui um modelo de dados. Então, ele classifica as pessoas, tipicamente no Brasil nós usamos muito a separação entre funcionários e prestadores de serviço, mas existem também pessoas que são parceiros de negócio, como por exemplo, trabalham numa revenda, trabalham num canal de distribuição, com os ativos de informação que essas pessoas têm acesso, possibilitando então segregações, como funcionários só acessam determinados ativos, prestadores de serviços só acessam outros ativos, ou permitem também que acessem os mesmos ativos. E esse modelo de dados é o que você ganha quando você tem um sistema de IAM, que você já recebe toda essa modelagem de framework montada dentro do sistema. Além, então, detalhando um pouco mais, né, além do que vimos na tela anterior, existe dentro do sistema de IAM um catálogo de direitos, né, existe a definição de perfis de negócio ou RBAC, perfis de acesso, segregação de funções, né, diversos fluxos, solicitação, concessão, revogação no final do contrato de trabalho. Então, tudo isso já está pronto para você utilizar e fazer o Identity Intelligence em cima de uma base de informações pronta. Aqui apenas exemplificando, então, né, num sistema de IAM, você já tem uma interface de administração que muitas vezes ela já oferece alguma visualização, mas nem sempre essa visualização contempla toda a necessidade de Identity Intelligence. Aqui nós vemos, por exemplo, o dashboard principal do sistema Horatius, que fornece informações de número de identidades, informações já de retorno de investimento, mas não fornece todas as informações que a gente vai estar conversando aqui, que são específicas, né, de Identity Intelligence, onde a gente vai buscar muito mais detalhes, extrair de dentro dessa base de dados as informações que a gente quer. E eu vou estar utilizando, então, um outro produto da iTrust, que é o Horatius Intel, no qual a gente tem, então, dashboards gráficos de KPIs nativos, né, e personalizados, conforme a sua necessidade. Nós temos possibilidade de montar esses dashboards, então, usando o produto Horatius Intel, e visualizá-los, né, numa tela como essa que está aqui, permitindo a segregação dos acessos, né, de forma que cada pessoa tenha acesso somente àquilo que ela deve ver para fazer o seu trabalho de investigação e comunicação dos riscos também. E agora vamos, então, na parte mais detalhada da implantação. Né? Implantando a Identity Intelligence numa empresa que possui IAM com um produto de Identity Intelligence, eu vou
me limitar basicamente a definir quais são os indicadores que são relevantes dentro da minha empresa, dentro do segmento que eu atuo, seja ele financeiro, varejo, indústria, e quais são os painéis de risco e para quem eu vou distribuir esses painéis de risco. Eu vou trazer aqui nesta nossa apresentação, então, alguns painéis de risco, né? Riscos de acessos, riscos de privacidade, vinculados à LGPD e à GDPR, e riscos de segregação de funções. Então, nós vamos usar essas três categorias de risco em 3 painéis diferentes e vamos conversar, então, sobre alguns indicadores que são necessários para que a gente tenha uma visão de inteligência de identidades em cima desses riscos. Vamos começar com os riscos de acessos. No dashboard de riscos de acessos, eu vou colocar 4 indicadores. Eu vou querer saber quem são as pessoas que mais têm acessos dentro da minha organização, por nome de pessoa mesmo. Então, essas pessoas, em função da quantidade de acessos, aumenta o risco de que um acesso desses comprometido, eu possa ter uma invasão, eu possa ter um uso inadequado dos perfis que essa pessoa possui. Então, são pessoas que provavelmente vão ter que ter a empresa tem que ter um cuidado maior com essas pessoas, né? Não especificamente por causa da pessoa, mas por causa da quantidade de acessos que ela possui, ela pode ser um alvo dentro de um ataque, por exemplo. Detalhando um pouco mais, nós vamos olhar as pessoas que mais possuem perfis de alto risco. Então, já uma seleção dentro do primeiro item, né? Nós vamos para o segundo item, já olhando quem são, então, as pessoas que mais têm perfis classificados como alto risco. E o que são perfis de alto risco? Um perfil de alto risco é aquele que você for lá no IAM e você marcar. Este perfil é de alto risco. Então, você pode definir que um administrador do sistema de ERP da empresa é um perfil de alto risco. Você pode definir que um autorizador de pagamentos a partir de um determinado valor é um perfil de alto risco. E, normalmente, também os administradores de sistemas, né, dos demais sistemas da empresa, normalmente são classificados também como perfis de alto risco. Além de olhar quem são as pessoas pelo nome delas, eu também quero olhar por cargos. Por quê? Porque se eu encontro, por exemplo, alguém com um cargo que não se encaixa numa função de alto risco, eu já encontro uma ação corretiva que eu preciso implantar. Um exemplo que a gente normalmente encontra é alguém com um cargo ou de estagiário ou de analista júnior com algum perfil que não se enquadra nessa função. Então, normalmente, num dashboard como esse, isso já gera uma ação, né, de verificação, pode ser que aquilo esteja adequado, pode ser que tenha havido algum erro e esse risco precisa ser melhor gerenciado. E o quarto indicador, nós vamos olhar por sistema. Então, olhando quais são os sistemas que mais têm, em quantidade, acessos de alto risco. Seguindo adiante, então, olhando agora como fica o dashboard de riscos de acesso, eu tenho um dashboard desta forma. O primeiro deles, como eu comentei, eu vejo, então, as pessoas que mais possuem perfis de acesso. Eu tenho aqui as pessoas que têm o top, né, perfis de risco alto e muito alto. Então, nesse dashboard especificamente, está se trabalhando com 5 níveis de risco, desde muito baixo até muito alto. E o que foi definido como risco alto para este indicador é o risco alto e muito alto. Eu vejo aqui, então, que Vinícius tem mais de 30, Daniel tem mais de 20. Então, eu consigo ver quem são as pessoas, né? E passando por cima nesse dashboard interativo, né, no produto da iTrust, eu consigo, inclusive, ver mais informações. Mas nosso foco aqui é como aplicar a Identity Intelligence, não vou entrar em detalhes tanto do produto. E aqui eu vejo por cargo. Então, aqui eu tenho o cargo de diretor, um cargo de analista, né, e outros cargos. Passando o mouse por cima, eu conseguiria ver mais informações.
Então, com isso, de uma forma rápida e fácil, eu consigo ter uma visão sobre as pessoas, né, sobre os riscos mais altos, e aqui abaixo eu tenho também a informação dos sistemas, que é o outro indicador. Então, se você está trabalhando sem o sistema de IAM, né, naquele modelo anterior, você teria que definir esses indicadores e buscar formas, através, por exemplo, de Business Intelligence, de trazer essas informações. É bastante difícil, né, aplicar Security Intelligence sem ter um sistema de IAM, mas tendo um sistema de IAM, você consegue ter essas informações bem estruturadas e rapidamente disponíveis para você. O segundo dashboard, nós vamos olhar riscos de privacidade. São riscos específicos, então, de dados pessoais determinados por leis como a LGPD e a GDPR. Aqui também eu vou trabalhar com 4 indicadores. O indicador de quem tem acesso a dados pessoais, quais são os cargos que têm acesso a dados pessoais. Vou quebrar esses 2 indicadores também em dados pessoais sensíveis. E tenho também um outro indicador com a visão geral dos acessos a dados pessoais. É um indicador bem interessante, pois é o último deles. O que eu estou vendo aqui? A LGPD no Brasil define dados pessoais em 2 categorias: o dado pessoal, propriamente dito, e o dado pessoal sensível. Dependendo do segmento da sua empresa, por exemplo, se você está na área de saúde, a sua empresa trabalha com muitos dados pessoais sensíveis. E esses dados pessoais sensíveis precisa saber quem os acessa. E nós vamos olhar, então, por exemplo, que cargos têm acesso aos dados pessoais sensíveis. Eu posso encontrar aqui médicos, enfermeiras, enfermeiros, né, têm acesso a dados pessoais sensíveis dentro de uma empresa de saúde, isso é normal. Mas outros cargos, eventualmente, já indicam situações que não deveriam ter acesso a dados pessoais sensíveis, no caso de dados de saúde. Olhando, então, como ficariam esses indicadores distribuídos no dashboard, a gente tem um exemplo aqui desse dashboard. Neste primeiro, eu tenho os acessos a dados pessoais, onde está montado o nome da pessoa e o tipo de acesso que essa pessoa tem. Bom, aí você pode me perguntar, mas Dino, como é que eu vou saber que um determinado perfil que dá acesso ao meu CRM, que dá acesso ao meu ERP ou ao meu sistema de gestão de saúde ocupacional, como é que eu sei que esse perfil tem acesso a dados pessoais? Quando você organiza o seu sistema de IAM, você tem a opção de colocar atributos nos perfis. Colocando naquela base de dados que eu mostrei lá no início, essa informação, você depois consegue compilar essas informações sob forma gráfica. Então, vamos dizer que você tem um perfil médico num sistema de saúde ocupacional. Você vai colocar dentro do IAM a informação: este perfil tem acesso a dados pessoais, este perfil tem acesso a dados pessoais sensíveis. Aí você tem um perfil vendedor num sistema de CRM. Possivelmente, só vai ter o tag, o atributo, acesso a dados pessoais. Então, organizando aquela base de dados que eu mostrei no começo, quando você tem um sistema de IAM, você consegue gerar esses gráficos de uma forma muito rápida. E aqui você, então, consegue ver o nome da pessoa e quais são os acessos que essa pessoa possui. Nesse segundo indicador, então, nós abrimos. Dentro dos dados pessoais, agora eu quero saber só dados pessoais sensíveis. Eu consigo ver aqui, então, as pessoas e quais são os acessos que elas possuem. E no indicador geral como esse aqui, eu consigo ter uma visão de pessoas por sistema e por perfil, no qual eu posso ir navegando e vendo quais são esses acessos que são, em quais sistemas, quais os perfis e quem são as pessoas que têm acesso a dados pessoais na minha organização. Então, fechando esta parte, né, nós temos que colocar a informação, né, assim como eu comentei no dashboard anterior. Como é que eu vou saber que um perfil é de risco alto, médio ou baixo?
classificando dessa forma dentro do sistema de IAM. Como é que eu vou saber se um perfil possui acesso a dados pessoais? Colocando esse atributo dentro do perfil e indicando dessa forma no sistema de IAM. Você pode, dentro da sua organização, ter outras necessidades, tanto de risco de acesso, quanto de risco de privacidade. Você pode ter uma necessidade de risco, talvez, de controlar acesso físico, por exemplo. Quem pode abrir, né, uma determinada eclusa, uma determinada porta, existe um perfil de acesso que permite fazer isso. E você pode atribuir esses atributos dentro do sistema de IAM e pode montar indicadores e quadros de risco especificamente para essas funções. Por exemplo, numa distribuidora de energia, quem tem direito a religar a energia enquanto está se fazendo uma manutenção? É um risco de vida numa situação como essa. Então, você vai ter esse tipo de controle e vai poder gerenciar outros tipos de risco, além desses riscos que nós estamos mencionando aqui. Indo agora para o terceiro e último dos nossos dashboards, vamos falar sobre segregação de funções, né? Clássica situação em que a gente não deve ter a mesma pessoa com duas transações, com duas permissões, que vão colocá-la ou em conflito de interesse ou numa situação que, se a conta dela for violada, o dano que acontece é muito grande. Então, um exemplo clássico, né? No caso de pagamentos, uma pessoa tem o direito a cadastrar uma autorização de pagamento e outra pessoa tem o direito de autorizar esse pagamento. Mas sabemos que dentro das organizações pode ter uma filial que só tenha uma pessoa nessa função. Essa pessoa estaria em violação da segregação de funções. Tendo dentro do sistema de IAM a matriz de segregação, a gente consegue também estabelecer indicadores, né, para saber quem são as pessoas que estão violando a segregação de funções, quais são as transações que estão violando essa segregação e quais são os cargos também que estão em violação de segregação de funções. Aqui eu uso a sigla SOD, que é muito conhecida na área, né? Segregation of Duties, que é como a maioria dos auditores se refere a esta funcionalidade. Seguindo, então, para o nosso dashboard, nós temos, então, aqui um modelo em que existem perfis de acesso e dentro dos perfis de acesso existem transações. Dentro do IAM, nós temos uma matriz com as violações de transações e isso permite, então, fazer esse cruzamento e identificar quem são as pessoas que estão em violação e eu consigo facilmente e rapidamente, então, determinar e tratar essas situações de violação, seja resolvendo a violação de segregação, seja aceitando essa violação, caso em que o dashboard ele serve apenas como um acompanhamento de como está o nível de risco. Porque pode também eu chegar numa situação em que os processos da empresa acabam colocando muita gente em segregação de funções. Embora esteja tudo autorizado, eu posso chegar a um dashboard como esse e encontrar dezenas ou centenas de pessoas em violação de segregação. E aí eu consigo ver que o meu risco está muito alto. Eu deveria estar com um processo diferente, provavelmente, porque a quantidade de pessoas em risco de segregação não deve ser um número muito grande. Então, nós vimos, né, a seleção de indicadores e a definição de dashboards para riscos gerais de acessos, riscos de privacidade e riscos de segregação de funções. Como eu mencionei, diversos outros tipos de riscos existem no mercado. Dependendo do segmento da sua empresa, você pode necessitar fazer indicadores diferentes e com o sistema de IAM você tem essa facilidade de fazer essa gestão, atribuindo os riscos diretamente aos perfis, atribuindo as segregações diretamente às transações vinculadas aos perfis e ter uma estrutura de Identity Intelligence que permite a você realmente entender a realidade da sua empresa e tomar as decisões necessárias para tratar esses riscos. E para fechar, eu quero deixar um exemplo aqui de como a gente
poderia trabalhar, né, algo que nós já estamos trabalhando aqui na iTrust, na integração de inteligência artificial do tipo GPT com Identity Intelligence. Então, o típico BI, o típico Identity Intelligence, ele nos mostra as informações sob uma forma gráfica. Mas nós temos a possibilidade de utilizar isso, né, sob uma forma de um chat, como o chat GPT. Então, mostrando aqui a integração que nós já temos funcional com o chat GPT, eu poderia, em vez de olhar um gráfico, fazer uma pergunta. Então, aqui está um exemplo, né, onde um dos primeiros gráficos que eu mostrei, no primeiro painel, quais as pessoas com maior número de perfis. E, analisando a estrutura de dados do sistema de IAM, o chat GPT me responde. Aqui estão as 10 pessoas, né, com o maior número de perfis, me dando nome, cargo e quantidade de perfis. Então, tem algumas instruções anteriores que foram dadas aqui, né, já informando para listar nome, cargo e quantidade de perfis, e fazendo a pergunta, então, a gente tem a informação. São duas formas diferentes de verificar a informação. A vantagem de uma interação com a inteligência artificial é que você pode ter novos insights. Você pode pedir para que o ChatGPT cruze essa informação de uma forma diferente, né? O gráfico dentro do Identity Intelligence é estático, vai representar sempre a mesma coisa, e aqui você consegue trabalhar um pouco mais em detalhe, pedindo para fazer outras inferências, outras combinações de dados dentro da capacidade da ferramenta. O segundo exemplo, né, quais as pessoas com maior número de perfis de risco alto. Então, ele faz análise também e traz os dados aqui, né, dentro com essas facilidades que eu mencionei. Nós acreditamos que essa é uma forma que muitas pessoas vão preferir, né, além do Identity Intelligence. O meu entendimento, assim, uma coisa não substitui a outra, né, são formas diferentes de analisar os dados, o visual é muito rápido, e este aqui permite que a gente tenha novos insights em cima dos próprios dados do IAM. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje, né? Como a gente pode aplicar a Identity Intelligence na sua empresa, tendo você um IAM ou não, né? Não tendo IAM, siga os frameworks, essa é a melhor forma. Tendo um IAM, aplique esses frameworks dentro do IAM, gerindo o risco e utilizando os produtos que você tiver disponíveis, né? Aqui, no caso, eu usei como exemplo o Horácios IAM e o Horácios Intel. Convido você a conhecer nosso blog, tem muitas informações complementares lá, tanto em relação a esse webinar, quanto a outras informações sobre gestão de acessos e identidades. Nós trabalhamos muito, trazemos autores convidados para escrever materiais, e quem estiver na audiência e se sentir também motivado para escrever um artigo, entre em contato com a nossa equipe, queremos estar sempre agregando mais informações para o nosso blog. Quero deixar aqui meu muito obrigado a todos que participaram, aqui no Zoom e no YouTube, e deixamos agora aberto para as perguntas. Dino, muito obrigada pela apresentação. A todos que estão nos ouvindo, tanto pelo Zoom quanto pelo YouTube, fiquem à vontade para fazer perguntas, podem enviar pelo chat, que eu terei o prazer de ler aqui. Dino, nós já recebemos uma pergunta lá pelo YouTube, do Carlos. É possível acompanhar a evolução de campanhas de revisões de acesso, por exemplo, e quais as possibilidades de autenticação do Horácios Intel? Bom, sim, é possível acompanhar não só as campanhas de revisão de acesso, como demais dados que estejam dentro do seu sistema de IAM. O Horácios Intel ele permite que você customize, né, tanto os painéis quanto os indicadores, fazendo consultas dentro da estrutura, você consegue colocar essas informações em painéis gráficos. E a segunda pergunta qual era? Dino. Oi, Dino. A segunda pergunta era quais as possibilidades de autenticação do Horácios Intel? Ah, certo. Eu não me recordo aqui todas elas, mas eu sei que você pode integrar com AD e LDAP, e assim, e pode integrar também com o Single Sign-On. E aí, integrando com o Single Sign-On, você poderia, por exemplo, integrar com o Single Sign-On da própria Trust, e aí você consegue basicamente integrar com qualquer tipo de back-end
né? Porque ali você tem a possibilidade de integrar, seja tabela ou qualquer serviço de diretório que fale o protocolo LDAP. Tá ótimo, Dino. Por enquanto, não recebemos nenhuma pergunta. Vamos aguardar um minuto, por favor. Dino, mais uma pergunta. Quanto tempo para implantar o Identity Intelligence? O Identity Intelligence ele é um produto que tem uma implantação bem mais rápida do que um produto de IAM, por exemplo, né? O Identity Intelligence não requer mudanças de fluxos de trabalho, né? Ele basicamente se conecta à base do Horácio de IAM e ele oferece essas informações. Então, basicamente, quando você instala o sistema no seu ambiente, isso é feito em um dia, no máximo 2 dias, e você tem já os dashboards e painéis que vêm de fábrica montados e você já pode estar utilizando. O que leva alguns dias é quando você precisa ou deseja ter painéis específicos, né, para sua realidade. Então, como eu comentei, você pode ter perfis de risco diferentes, né, e quer ver esses riscos de uma forma diferente. Então, isso leva talvez 2 semanas para a criação de novos painéis. Eu diria que menos de um mês é um prazo perfeitamente tranquilo para você ter o sistema instalado e os painéis já ajustados para o seu segmento, para a sua empresa. Ótimo, Dino. E a última pergunta é: posso usar o Identity Intelligence na nuvem ou apenas on-premise? Nós oferecemos no caso do produto Horácios, né, o Horácios Intel, nós oferecemos as duas opções. Ele tanto está disponível para o uso no seu ambiente, quanto a partir da nossa nuvem. Dino, só mais uma pergunta do Luiz. Qual a versão do Horácios é compatível? A partir das versões 8, o Horácios Intel é compatível. 8.x, ele é compatível. Tá. E mais uma pergunta. O Itamar perguntou: os gráficos que eu tenho no Horácios Intel também podem ser disponibilizados no Horácios IAM? A resposta curta é não. O Horácios Intel ele é um outro produto, né, com um outro front-end. Então, ele, ele permite que você faça integração, por exemplo, se você tem uma intranet e deseja nessa intranet colocar os gráficos do Horácios Intel, você consegue fazer chamadas web service, consegue colocar isso dentro da intranet. Mas no caso da tela do Horácios IAM, essa possibilidade não existe hoje.